Agora recebendo a visita de Francisco Fresaro, o jornalista Pancho, que está aqui com a gente para falar conosco nesta manhã. Bom dia, Pancho. Seja bem-vindo aqui na Boca do Povo. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos que acompanham a Itaberá Bandeirantes. Vamos perder essa mania de chamar de Francisco, né? É Pancho mesmo e acabou. Não tem... Ninguém mais lembra do Francisco. Já aproveita e conta essa história aí de como surgiu o Pancho, né? Eu sou chileno, tu sabes bem disso. Nasci no Chile. E lá veio novinho pra cá, novinho, não tinha 3 anos ainda. Eu ia fazer 3 anos. E no Chile, os franciscos são apelidados de Pancho. Olha. Então é o equivalente ao Chico aqui no Brasil. Pancho e Chico. A mesma coisa. Só que por Chico eu não atendo, ninguém me chama de Chico. Uma pessoa me chamou de Chico na vida, eu nunca atendia. Não estava acostumado. Sério? Então mas é Pancho. É Pancho, melhor. Vamos lá, Pancho, falar um pouco dos acontecimentos que mexem com o nosso dia a dia. A gente teve aqui na cobertura do resultado das eleições, né, que chegou a surpreender a eleição no primeiro turno. Pelo menos até aquele momento, nos últimos dias da eleição, não se via clima para uma eleição em primeiro turno aqui em Blumenau. Mas a abertura das urnas demonstrou um fato contrário. Aliás, né, quem trabalhava na campanha de Egídio Ferrari também não via clima para isso e foi, eu acho que até uma surpresa para os comandados da campanha. Foi surpresa porque até então, né, Jorge, o que a gente tem de referência durante a campanha são as pesquisas, né? E as pesquisas, em algum momento, até deu uma possibilidade de término da disputa no primeiro turno, mas as pesquisas mais recentes, né, as mais próximas ao dia da votação, indicavam que isso não iria acontecer. Que teríamos, então, um segundo turno entre Egídio Ferrari e Odair Tramontinho, que não aconteceu. Então, a gente estava nessa expectativa, né, de que houvesse um segundo turno entre os dois candidatos da direita, e, de fato, eu, pelo menos, fui surpreendido pelo resultado em primeiro turno, que seja feita à vontade do povo, né? Se é assim que ele quer, exatamente, assim seja feito. Então, exatamente. Né? Agora, o lamentável, né, Jorge, e talvez... Não vou dizer que é por isso que aconteceu isso, não é por isso que a gente não teve o segundo turno, mas é a abstenção gigantesca que foi registrada em todo o Brasil e também aqui em Blumenau, né? Muita gente, 1 em cada 4 eleitor blumenauense não foi à urna naquele dia de eleições. Então é muita gente que deixou de votar, deixou de ajudar a escolher um prefeito novo aqui para a cidade. Descrédito, nada vai mudar, é assim mesmo? O que pode motivar essas pessoas a não saírem de casa? É difícil entender, né? Uma multa ridícula de R$3? Também, a obrigatoriedade que não é obrigatório, né? Porque se você não quiser, você paga R$3 e está tudo certo. Está tudo certo, é mais barato que o ônibus. É difícil avaliar, né? Porque uma abstenção grande como essa a gente teve na eleição de 2020, quando tinha a pandemia, exatamente. E se justificava até uma ausência tão grande, né? Nesse momento a gente não tem nada que impeça as pessoas de sair, ou pelo menos que tenham medo de sair, né? Por algum motivo. Então realmente não dá só uma pesquisa mesmo para avaliar o que acontece. Difícil. São 25%, né, do eleitorado. Muita coisa. Mais de 65 mil votos em Blumenau. Né, poderia ser diferente o resultado. Poderíamos ter segundo turno. A Câmara de Vereadores poderia ser diferente. Exatamente, né? Também, a mesma coisa. O Egídio fez 51,4% dos votos, ou seja, é uma margem pequena aí para metade, né? E perto dos 25% que faltaram, né, que não foram às urnas, com certeza esse resultado poderia ser diferente. Se 2% vai e não é voto de Egídio Ferrari, a gente teria segundo turno. Supondo que 4% vai, 5% poderia mudar totalmente. O e até a composição da Câmara de Vereadores. Exatamente. Agora, Pancho, entre quem não foi votar e quem foi e não votou em ninguém, são mais de 80 mil votos. É muita coisa, né? Tem isso também, né? Tem gente que mais de 80 mil. O Egídio recebeu 90 mil votos, né? 90 e alguma coisa mil votos. Então você vê,
Em segundo lugar ficou o descrédito da eleição. Exatamente. O Daí Tramontim e Ana Paula e companhia perderam. A partir do terceiro. Perderam. Até onde os políticos são culpados disso? Eles são totalmente culpados desse descrédito do cidadão? Não totalmente, né, Jorge? Obviamente que a gente gostaria de ver um modelo político talvez diferente, um modelo de político diferente. Não vou dizer nem da política do nosso país, mas de político, de quem se envolve com a política, né? A gente queria gente diferente. Não esse modelo de político que a gente conhece já há muito tempo. Mudou ao longo das décadas? Mudou um pouco, talvez. Tem mais empresários se aventurando, tem mais gente atenta à gestão pública do negócio mesmo, e não só pensando nos benefícios pessoais ou até mesmo do próprio partido. Mas ainda falta muito para mudar, né? Então, uma parcela, com certeza, o político tem culpa, vamos dizer assim. Mas, claro, o eleitor também, né? O desinteresse também parte do próprio eleitor, né? Claro, sem dúvida. Dar as costas para todo esse processo não vai ajudar em absolutamente nada, né? Então, eu acho uma burrice, vamos dizer assim, né? Tentar sair e não fazer parte desse processo. Acho que quanto mais a gente fizer parte, melhor. Ainda mais na eleição municipal, né? Que a gente está cuidando da frente da nossa casa, do nosso imposto, do nosso imóvel. Está cuidando do nosso ali, né? Está decidindo pelo nosso, que está na frente, né? Pelo nosso dia a dia. Pelo nosso dia a dia. Tudo que acontece na nossa aldeia aqui no dia a dia e no desenvolvimento dela e, por consequência, no desenvolvimento da gente. Porque quanto mais a cidade se desenvolver, e aí, claro, qualquer cidade, mais a gente tem a possibilidade de se desenvolver também. Não só financeiramente, mas como pessoas, enfim. Acho que, de fato, as pessoas tinham que estar mais envolvidas com a eleição municipal do que foi demonstrado agora no dia 4. Né? São mais de 80 mil pessoas que não vão poder reclamar a partir de janeiro. Exatamente. Não vão poder reclamar, né? Porque qualquer reclamação que fizer de buraco, de coisa, a partir do próximo governo, eles se omitiram de tentar mudar isso. Lavaram as mãos. Lavaram as mãos, né? Deixaram para cargo de alguém decidir como é que seria. O que é uma ignorância no fim das contas, mas enfim, a gente teria que estudar, né? Teria que ser feita uma pesquisa para entender e saber por que as pessoas não foram votar. E foi Brasil afora, então isso significa essa polarização, esse Lula versus Bolsonaro, esse ódio de esquerda e direita, isso tudo também tem contribuído muito para que isso acontecesse? Talvez em uma parcela, Jorge, mas eu não acredito tanto, não, sabe? Porque como há uma polarização, quem vota na direita está empolgado em votar e vai votar. Quem vota na esquerda, aquele militante histórico da esquerda, também deveria estar, entre aspas, empolgado, deveria ir à urna. Então, não acredito que seja polarização. Mas o problema, Pancho, é quem está no meio, que é a maioria. Exato. Mas será que é a maioria, Jorge? Olha, eu imagino que sim. A gente vê pela votação, né? Pode-se dizer que sim. Eu acho que está bem equilibrado, vamos dizer assim, tá? Está bem equilibrado o negócio. Agora, eu realmente não atribuiria só a essa polarização. Acho que ela tem responsabilidade, sim, mas não só ela, com certeza. Bom, com mais de 80 mil pessoas que deixaram de participar do pleito em Blumenau, elegeram os que foram Egídio Ferrari, um novo prefeito aqui da cidade de Blumenau. Egídio, que há 2 anos ingressou no mundo político. Até então, né, era um servidor público. Era um servidor público, né, delegado, que, segundo ele mesmo diz, né, diante de todas as dificuldades vividas pela Polícia Civil, principalmente aqui em Blumenau, em questão de estrutura, decidiu colocar o nome à disposição para ver o que poderia mudar nesse quadro. E hoje é prefeito eleito aqui do município de Blumenau. O que esperar de um governo comandado por Egídio Ferrari? Boa pergunta, Jorge. Acho que está todo mundo na expectativa, porque a gente não conhece o Egídio Ferrari como gestor, né? Ele foi delegado regional aqui da Polícia Civil por pouco tempo e não deu tempo para perceber. E quem percebeu talvez foi o servidor que está lá junto com ele, quem está atuando na Polícia Civil, é que pode ter percebido alguma coisa e pode dizer um pouco mais sobre o gestor Egídio Ferrari. Porque a gente conheceu ele como delegado de polícia e como deputado, mas por apenas 2 anos, como tu disseste. Então, de fato, é uma incógnita, assim. A gente espera o quê?
algo muito semelhante do que está sendo feito hoje, embora ele diga que o governo dele não representa necessariamente a continuidade do que está aqui. Ele quer dar a cara dele, segundo ele disse sempre, né, nas entrevistas, que o governo dele teria a cara dele, teria a vontade dele. Mas ele tem partidos a administrar. São 8 partidos. São 8 partidos coligados aí que com certeza que vão lutar cobrar pelo seu espaço, obviamente, que sempre acontece. A política acontece dessa forma, faz parte do processo. A gente não tem que ficar tão perturbado com isso, porque é assim que acontece. Eu acho que no meio desses 8 partidos, certamente tem bons nomes aí para ajudar o novo prefeito na gestão da cidade, e diz ele que vai justamente priorizar esses bons nomes, e aí, claro, vai de cada um também o que é bom, né, nessa hora, né? Eu tenho a minha percepção do que é uma pessoa boa para a cidade, e o Jorge pode ter outra percepção. Exatamente. E aí vem o descontentamento da população, que sempre acontece. Sempre vai ter gente descontente com as escolhas que vão ser feitas. Isso é normal também. Agora, a gente fica na expectativa, né? Que governo será esse do Egídio Ferrari? Eu não tenho como dizer, porque eu não conheço, como eu digo, pouca gente conhece o Egídio Ferrari, né, se for pensar. Se vai ter a cara dele, a gente quer saber que cara é essa. Pois é, isso que eu ia te falar, né? Todo mundo torce para que ele imponha o jeito dele, mas as pessoas não conhecem esse jeito, essa cara de Egídio Ferrari. Tinha gente durante a campanha, Jorge, que perguntava quem era o candidato do Mário Hildebrand, que ele não sabia quem era. Não conhecia a figura do Egídio. Né? Ele ficou conhecido mais na campanha mesmo porque tinha um tempo aí gigantesco, né? Na propaganda eleitoral gratuita, e aí pôde se dar por conhecido, vamos dizer assim. Uhum. Então, certamente a gente vai ficar na expectativa para saber de que maneira que isso vai acontecer. Imagino eu que, de cara, nada vai mudar muito, né? Não vai ter uma mudança muito grande na maneira, as coisas estão fluindo. Ele disse que vai colocar gente lá na prefeitura agora para fazer essa transição e tudo mais, mas não consigo imaginar uma ruptura com o que está aí hoje, por exemplo, né? Muita coisa, mesmo porque, né, Jorge, muita coisa do que foi colocado como promessa durante a campanha do Egídio Ferrari são situações que já estão em andamento na prefeitura, né? Que muitas até em obra, se falando, algumas em processo de licitação. O caso, por exemplo, da ponte da Itopava Norte, né, do binário que vai ser feito com a ponte da Rua Santa Catarina, né? Não é novidade, já foi noticiado, já foi falado sobre isso, já foi feito estudo, ou seja, está tudo certo. A ponte da Rua Bolívia, que foi talvez algo de novo, pelo menos para o cidadão comum, a ponte da Rua Bolívia está no plano diretor da cidade há décadas. Era só vontade política de alguém fazer. Já era do João Paulo, não era? Antes até dele. Antes dele. Então, assim, já está há muito tempo ali no plano diretor, é só a questão de alguém tomar a frente e querer fazer, né? Há uma questão ali em relação à rua Namidec, né, porque existe um Szinho a ser feito ali, a prefeitura estava estudando uma possibilidade até de desapropriar parte do Shopping Beira Rio, que está também caindo aos pedaços, pelo lado da Beira Rio pelo menos, né? E, enfim, é uma obra que muito provavelmente, se não sair do papel, pelo menos vai ser encaminhado aí os estudos, o processo licitatório e tudo mais. Então tem muita coisa do que foi dito, já estava em andamento. Então a gente vai ficar naquela expectativa para saber exatamente o que ele vai trazer de novo. Que novidade vai ter o governo de Egídio Ferrari? Fica aí um ponto de interrogação. Tomara que nos surpreenda positivamente, né? A gente torce por isso, né? Mas precisamos disso. Apesar, é bom a gente concluir falando o seguinte, que apesar da gente não conhecer o Egídio Ferrari, como a gente conhece o Mário Hildebrand, como a gente conhece o Napoleão Bernardes, assim por diante, ou conhecia até antes das eleições deles, né? Apesar disso, foi o voto da maioria, né? A gente não tem que questionar isso. E por que a maioria votou no Egídio Ferrari? Muito provavelmente porque tinha o apoio do prefeito, porque tinha o apoio do governador, porque tinha o apoio do próprio Jair Bolsonaro, ex-presidente da República. Isso tudo conta, com certeza. Mas falando da nossa cidade especificamente, tendo o apoio do atual governo, é sinal de que as coisas estão... Boa aceitação pelo governo atual. Exatamente, né? Que as pessoas, pelo menos a maioria delas, quer que isso continue dessa maneira, ou, dentre as possibilidades que foram colocadas na eleição, essa seria a mais indicada nesse momento. Exato.
E o futuro de Mário Hildebrand? Boa pergunta. Eu não perguntei isso para ele ainda não. Mas quero saber e todo mundo quer saber com certeza. Ele já disse primeiro pretende descansar, né? Sim, faz sempre justo, essa história. tal. Faz parte, né? Faz parte. E merece também, né? Porque realmente não é fácil, né? Ser político e ser prefeito de uma cidade ainda mais como Blumenau realmente não é tarefa fácil, não. Agora, o prefeito Mário Hildebrand, né? Ele tem forças, por exemplo, né, para ser chamado para um possível cargo no governo do estado, na tua visão? Por que não, né? É aliado dele, ele tem já conhecimento de causa em muitas áreas, veio da assistência social, geriu a cidade por 6 anos, ou seja, claro que tem. Teve uma boa... Quebrou um tabu, né? Elegendo sucessor. Exatamente. A gente tinha um tabu de dificilmente o prefeito eleito tinha apoio do governo, era difícil. E acabou quebrando esse tabu agora. E ainda mais em primeiro turno, né? São várias as possibilidades, né? Será que ele volta para o Legislativo, por exemplo, daqui a 2 anos? Não sei, a gente vai ter que ver. Se vai para o estadual, para o federal, enfim. Realmente as possibilidades são grandes. Né? Não resta dúvida que é uma liderança criada aqui na cidade, né? Que está cada vez mais fortalecida. E se for disputar um cargo daqui a 2 anos, a gente vai ver o tamanho da força e da liderança que o atual prefeito Mário tem. Né? Não tenha dúvida. Fica aquele temor, né, de que 2 anos, daqui a pouco ele fica esquecido, mas não é o caso, eu acho. Né? Não, acho que daqui a 2 anos ainda o povo vai ter o nome do Mário Hildebrand na lembrança e com certeza pode fazer diferença. Renovação na Câmara de Vereadores de Blumenau, Pancho. Pequena, né? Bem pequena, da mesma maneira como o eleitor está aí atestando e aprovando a gestão atual, dando continuidade a ela de certa forma, porque elegeu o candidato que era apoiado pelo prefeito. Da mesma forma, na Câmara, pelo visto, está tudo certo. Aceitou, né? Aceitou o trabalho atual do Legislativo. Pelo jeito, a coisa está tudo certo. É assim mesmo que o Blumenauense quer. Então, agora teremos uma Câmara pouco renovada, né? Com 3 novos nomes aí chegando. E com grande parte desses vereadores que foram reeleitos, sendo reeleitos já pela 3ª vez, né? Né, Jorge? Aliás, sendo eleitos pela 3ª vez, alguns pela 4ª ou até 5ª vez, como o Jovino. Então, o pessoal ali consolidou uma base boa ali e está difícil de largar o osso, né? Falta candidato? Talvez falta candidato. Talvez os candidatos não tenham ganhado tanta visibilidade. Com essa mudança da questão do horário eleitoral também, né? Hoje o candidato a vereador só fica com as propagandas no meio da programação. Exatamente, eles não aparecem espaço mais. Reduzidíssimo. Exatamente, eles não aparecem mais naquele espaço de horário marcado, vamos dizer assim, né? Na propaganda propriamente dita, só aparecem nas inserções e aí é aquela história, né? Eu, por exemplo, ouvi muito mais inserção de um determinado candidato do que de outros. Eu não ouvi inserções de muitos candidatos, que eu nem sabia. Essa é a impressão que eu tenho também, que parece que alguns foram mais favorecidos. Parece, não tô dizendo coincidência, que foi, né? Que geralmente a gente talvez liga... no horário que você estava Exatamente, não sei exatamente como é feita essa divisão, mas fica essa impressão de que, de fato, faltou a gente conhecer melhor os candidatos a vereador, mesmo tendo menos candidatos do que na eleição passada, bem menos candidatos. Né? Alguém que ficou pelo meio do caminho que te surpreendeu? Não, ninguém, não diria assim. O Tuca do Novo não se eleger é uma surpresa? Eu acho talvez a maior delas, mas eu não me surpreendi tanto assim não, sabe, Jorge? Eu acho que o Novo está bem dividido, né? Eles têm candidatos fortes internamente, então é no detalhe ali a questão de uma eleição ou não, na minha opinião, pelo menos é a sensação que eu tive avaliando os nomes do partido, né, propriamente dito. Então, não chega a ser uma surpresa ter ele de fora, assim como também não vi ninguém, assim, o Flavinho, na realidade, que veio conversar contigo aqui agora há pouco, foi a grande surpresa, talvez, entre os eleitos na nominata novos, do PL, que era muito forte. Né? Exatamente, então é um nome realmente novo, que de repente apareceu e que a gente vai ter que também conferir o que veio fazer na Câmara agora, né? Mas, de novo, da mesma maneira como para prefeito o eleitor não quis renovação, na Câmara também não estava muito preocupado com isso, pelo jeito. Lembrando que 80 mil viraram as costas para a eleição, né? Que poderia mudar muita coisa. Certamente. Para a Câmara, certamente o poder era bem maior. Exatamente, né? E o efeito Jovino, hein?
Qual dos efeitos Jovino? Eu acho que é a sexta eleição dele. Quinta eleição, se eu não me engano. Quinta, eu lembro bem, eu estava lembrando do Jovino, Jorge, quando nós trabalhávamos na TV Galega. E olha, vamos lembrar aqui que o Ivanates usou rede social contra Sim. Jovino Cardoso, que era candidato do partido dele, né? Ivanates era o coordenador regional do PL nessas eleições e fez alguns vídeos teve questionando, altos e baixos, né, durante todo esse período. Mas eu lembro do Jovino, na época que nós trabalhávamos na Galega, eu pelo menos trabalhava na Galega contigo, né? Isso lá no começo dos anos 2000, ele como presidente da Associação de Moradores lá do Horto. Do Horto Florestal. Do Horto Florestal. Super atuante, o tempo todo incomodando, sabe? Ou seja, ele fez, digamos assim, ele trabalhou por esse cargo, por essa cadeira na Câmara de Vereadores naquela época e soube, de certa forma, né, perseverar nisso, né? Ou seja, soube continuar sendo um dos mais votados sempre nessas últimas legislaturas. Enfim, não tem muito a falar do Jovino Cardoso. Tem o poder da igreja por trás dele, com certeza, e por ser um dos primeiros, talvez, que vieram nessa balada, talvez tenha essa confiança aí do eleitor, principalmente dessa camada do eleitor, vamos dizer assim. Uma Câmara que tende a ser favorável ao governo de Egídio Ferrari, então aparentemente Egídio Ferrari deve ter uma certa tranquilidade, né? Para fazer a gestão, né? Para fazer a gestão do município referente à negociação com a Câmara de Vereadores, em princípio, né? Na caneta tem a maioria. O que dizem, né, não ser lá muito bom, porque o ideal seria que tivesse mais gente. Vai ter que satisfazer também essa questão, né? Exatamente. Vai tirar alguém da Câmara para assumir algum cargo também ali na Prefeitura? Tem todas essas questões ainda, né? Toda essa matemática, claro, que está sendo calculada agora, né? Todos esses cálculos estão sendo feitos aí pelos novos gestores, pelos que foram eleitos, né? Mas o ideal seria que a gente tivesse uma Câmara de oposição para poder fazer justamente, para não passar toda e qualquer coisa, toda e qualquer proposta da Prefeitura, né? Não é assim que acontece, né? A gente tem que realmente questionar com muito critério principalmente tudo que o Executivo manda para a Câmara, e principalmente quando ele tem a maioria lá. Mas o que me conforta é que, de certa forma, mesmo tem muita gente que a gente sabe que está na situação, vamos dizer assim, e que é questionadora, né? Tem o perfil de questionar mesmo nas matérias vindo dos aliados do Executivo. É o caso do professor Gilson, é o caso do Bruno Cunha, enfim, nós temos nomes que a gente tem já um histórico de questionamento e de vigilância, que é o que tem que ser feito por um vereador, né? Não é só fiscalizar, mas é fiscalizar também e principalmente ponderar muito bem o que o Executivo manda para a Câmara, principalmente numa situação em que ele tem a maioria, onde ele poderia fazer o que bem entendesse, entre aspas, né? Não pensando tão somente na cidade em si, vamos dizer assim, mas também nos aliados, no seu plano de política futura e tudo mais. Então, o que me conforta um pouco é que nós temos alguns vereadores com esse perfil questionador, mesmo sendo do governo Egídio, né? E importante, né, é também a presidência do Legislativo. Então, a gente começa janeiro, uma nova legislatura, Almir Vieira já em campanha para tentar conseguir a reeleição à presidência da Câmara. E o principal opositor dele hoje, pelo menos nessa largada aqui até agora, é o Egídio Beckhauser, né? Que estava na presidência da Câmara quando foi cassado. Quando foi cassado por causa de uma atrapalhada do partido. Do partido, é sempre bom a gente deixar claro Mas isso também, hoje a gente já tem dois nomes fortes aí na disputa pela presidência do Legislativo. Como eles vão trabalhar, eu lembro bem da eleição do Egídio Beckhauser, que foi uma surpresa, né? Trabalhou muito bem nos bastidores e acabou surpreendendo. Como vai ser essa disputa pelo Legislativo em janeiro? Quem vai ser o presidente da casa para dar ou não tranquilidade maior também ao prefeito da cidade, né, ao gestor municipal? Então a gente tem aí já em janeiro, fevereiro, começo de fevereiro, uma disputa interessante. E uma incógnita, né, Exato. Jorge? Porque vai de acordo também com o que o próprio Executivo pensa também. É muita coisa sendo interferindo nessa eleição, vamos dizer assim, na escolha do presidente da Câmara. O Almir
tem o histórico, mas por isso também pode jogar contra ele. Tipo, já foi presidente, tem que dar lugar a mais alguém, né? Seria um argumento, né? Mas ele tem o argumento de que foi o vereador que mais cresceu na votação, por exemplo, também. Triplicou os votos em relação à eleição passada. Mas aí a gente pode dizer, mas você só fez isso porque tem menos candidato. E, enfim, né? Vai ficar uma coisa assim. E toda essa composição também da Câmara em relação ao governo municipal, com certeza vai ser determinante aí para essa escolha. E quem vai abranger uma os votos... Para mim é uma incógnita. Porque tem um lado da oposição, que são 2 do Novo e 2 do PT. Exatamente. Em princípio, né, gente? Em princípio, abrindo aspas, né? Que o PT não foi no oposição papel, ao governo. No papel, exatamente, exatamente. Foi mais o Novo oposição ao governo do que o PT nessa legislatura, né? Não, mas deve ser nessa também. Agora, acho que vai, pelo menos no início, né, para marcar território enfim, e também... não decepcionar o eleitor, no início, com certeza, a oposição vai ser bem feita. Isso no decorrer do Zé Carvalho, mas para a eleição na Câmara... As melancias vão se assentando. Para a eleição na Câmara, são 4 votos importantes que definem, né? Com certeza. Né? Nessa disputa aí que vai ter. Tem que ver também se a oposição não vai lançar alguém. Sim, exatamente. Vai ser interessante. Vamos sair da política para ir para a festa, Pancho? Vamos para outubro, opa! Esses primeiros dias da outubro, já foi lá? Fui no dia da abertura. Da abertura. Na quarta-feira, dia 9. Todo mundo gosta de ir no dia da abertura. Eu vou para dar uma olhada, ver o que está acontecendo, reconhecer a festa, né? É importante a gente também sempre dar uma olhada. Eu gosto de circular pelos pavilhões e tudo mais, enfim, como folião, vamos dizer assim, para ver o que tem de interessante, o que tem de novo. E tá bacana demais, né? A Oktoberfest, para mim, eu sou fã da Oktoberfest. Acho que esse trabalho de reposicionamento da festa feito nas últimas décadas, últimas 2 décadas, vamos dizer assim, né? Foi demorado, mas foi insistente e deu certo no final, né? A organização foi encontrando os caminhos, em alguns aspectos um pouco demorado, como eu disse, mas encontrou. E eu acho que hoje a festa está muito redonda, não tem muito o que dizer contra a Oktoberfest hoje em dia, né? Perto do que era na década de 90, por exemplo, que era aquela bagunça que todo mundo lembra, e quem viveu aqui sabe da bagunça que era, não só para os moradores, mas para quem pretendia ir numa festa mais tranquila, né? Hoje em dia, né? E atende a todo mundo, né, Jorge? Vamos combinar. Hoje em dia tem criança até o mais velhinho, tem pessoa com deficiência, tem de tudo. E todo mundo se dá muito bem lá. Então, acho muito bacana a festa. Sou fã da Oktoberfest. Acho que a gente está num momento muito bom da festa. O grande desafio é mantê-la da maneira como está hoje, eu acho. Que tá aí já um desafio para o Egídio Ferrari, né? Manter a festa nessas condições e cada vez crescer mais. Porque muita gente às vezes vem com uma proposta ou com a ânsia de fazer mudanças para marcar, né, o trabalho dele. Falando de prefeito novo, por exemplo, ou do futuro novo secretário do turismo, não sei se vai ter mudança ou não, enfim, tudo isso a gente vai ver depois. Mas no caso da Oktoberfest, qualquer mudança tem que ser muito bem pensada, porque realmente, olha... trocar 6 por meia dúzia ou mais por menos é um risco muito grande. E falando nisso, estávamos nós conversando semana passada com um grupo de amigos falando sobre outras festas públicas que nasceram no embalo da Oktoberfest em outubro e que não aguentaram. Tinha em Joinville, né? FenaChopp. FenaChopp, exatamente. Lembra? Lembro, que claro. Também começou forte. Tal. A FenaReco, como começou bem e de repente caiu, agora está tentando se reestruturar também. A Oktoberfest é um exemplo de que... A própria marejada, que não teve ano passado, né? Voltou agora esse ano. A Oktoberfest é um exemplo de que é possível, desde que se tenha um caminho bem delineado, bem planejado, né? Exatamente. Como é. E aquele bulevar ficou maravilhoso. Ficou, né? Muito bacana. Essa estratégia de colocar esses novos espaços na licitação foi sensacional, né? A gente ganhou aquele setor 4, que é um setor diferente dos demais, serve para outras coisas também durante o ano, e agora ganhamos o Boulevard, né? Ganhamos porque a cervejaria oficial é quem é responsável pela construção, né? Que bancou, que ficou muito bonito. Não tem quem não vai lá e não fique... Exatamente. Né? Não, ficou sensacional. Maravilhado. Com a decoração mesmo. Já ficou impressionante quando a gente foi lá no dia da entrega, né? E já vimos aquela estrutura enorme, porque é muito grande, a gente não tem noção, mas é muito grande. E com a decoração, com o tablado, com as casinhas da praça de alimentação montadas,
ficou um ambiente sensacional, muito bonito mesmo. Então é isso que eu digo, que o modelo da Oktoberfest de hoje é um modelo acertado. Eu não sei se é um modelo que vai durar para sempre, daqui a pouco, se não mudar também, pode cansar ou pode enfraquecer. É por isso que é importante ter uma gestão atenta às mudanças e às oportunidades que podem aparecer no futuro. Como tudo muda muito rapidamente hoje, as pessoas têm que estar atentas. Então, mantê-la do jeito que está hoje parece ser uma boa estratégia? Parece. Mas tem que estar atento ao que acontece no futuro para poder tentar aproveitar esse tipo de oportunidade, como, por exemplo, colocar a construção dessas estruturas na licitação e não tirar um tostão do bolso sequer para erguer aquelas estruturas. Né? Agora, é uma tranquilidade na festa, né? Eu fui no domingo à tarde, né? Eu achei engraçado porque, para mim, a minha percepção é que tinha mais gente fora do que dentro dos pavilhões, entendeu? Mas domingo é assim, né? Domingo tem essa característica. Assim. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi a ampliação do parque com os brinquedos de diversão, que levou muitas famílias no Era domingo. Dia da Criança também, no sábado, né? Teve todo esse apelo também, né? A questão de ampliação dos brinquedos de diversões é uma coisa muito interessante, chama muita atenção. Hoje ocupa toda a rua Albert Stein, né, Jorge? Exato, segura muito o público lá também, né? Me lembra um pouco do que acontecia nos anos 90. Para quem não sabe, nos anos 90 o parque de diversões ficava atrás e do lado do Galegão, na área que hoje é a Profamília e o próprio Parque Ramiro Ridiger. Aquele espaço que era ocupado era tudo um parque gigante, né? Muito grande. Tinha até cinema 180 graus, 300. Você lembra que tinha essas coisas? Era atração que não acabava mais. Era muita coisa. Então, de fato, lembra essa ocupação da Albert Stein, né, para a festa. Me lembra muito essa época quando o parque também era já bem, devia abranger tudo, Pancho? Como assim? Já, a Vila Germânica já devia tomar conta daquele local ali? Acho que não. Ou dá para ir conciliando? Acho que dá para ir conciliando. Acho que agora com o Boulevard, né, aquele espaço fixo, fica mais fácil de você conciliar. Eu acho que dá para conciliar. Não há necessidade de fechar. Albert Stein, por exemplo, não há necessidade nenhuma, acho. Só para festa, realmente, acho que já deve ficar fechada agora para o Natal também. Também, né? Porque, Ou seja, já fica uma boa parte do ano aí fechada, né? Pelo menos 25% do ano fica fechada a Albert Stein. Então, mas não há necessidade, acho, de tomar tudo aquilo. Existia antigamente um projeto para até reurbanizar aquela área, né, Jorge? Que nunca foi feito, infelizmente. Eu acho que a prefeitura deveria olhar para o entorno do Parque Vila Germânica com outros olhos também. Deveria ter uma melhoria em relação principalmente ao Albert Stein. Não digo nem Alberto de Campos, que é uma via nova, mas a Albert Stein poderia ser melhor aproveitada também, mas não necessariamente fechando e incorporando de vez ao Parque Vila Germânica. Eu acho que outros espaços ainda vão ser incorporados antes. A parte de trás, por exemplo, tem um potencial grande ali. Falando de futuro da Oktoberfest, né, um dos desafios também, né, da nova gestão é a concorrência, né, porque já tem a Oktoberfest em São Paulo. Em outubro estão se criando vários eventos aí pelo país com a intenção de captar esses turistas, né? E você sempre tem que ter um atrativo para trazer pessoas de outros estados para o seu, né? Mas eu lembro que quando começou a Oktober de São Paulo, por exemplo, alguns anos atrás, havia um temor, né? A gente não sabia exatamente o que ia acontecer, porque São Paulo, enfim, é um grande centro, tem potencial, tem bala na agulha, tem dinheiro, tem muito dinheiro lá, todo o dinheiro do país circula ali pela capital paulista. Então a gente ficava naquele medo, né? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que vai esvaziar a nossa festa de alguma forma? E não aconteceu. Não acontece e não está acontecendo. É uma festa de perfil diferente, né? Se for pensar. Tem tradição, valorização das tradições germânicas? Tem, mas não no grau que a gente tem aqui. As atrações musicais são atrações populares, tem sertanejo, tem pagode, tem rock and roll. Não que não tenha aqui também, aqui nós temos, mas está ali confinado no Camarote Spa, que tem um preço diferenciado, que é outro público, é uma festa dentro da festa, no fim das contas. Não é a mesma coisa. Não dá para dizer que é a mesma coisa. Então o Oktoberfest São Paulo tem mais ou menos esse perfil. Não fui lá ainda, tenho muita curiosidade, queria muito passar por lá. Mas não acho que a concorrência vai ser um problema, sabe, Jorge? É só deixar bem azeitadinho o que a gente está fazendo aqui, que todo mundo vai conseguir conviver. Tirar a gente daqui para levar para outro lugar, acho muito difícil. Está muito consolidado o que a gente está feito aqui. E fazer o que a gente faz no desfile da Oktober, por exemplo, não é qualquer lugar que vai fazer. Porque muito do desfile, claro, é da organização, a gente pode atribuir o sucesso dos desfiles da Oktoberfest à organização, às regras que foram impostas, que são importantes,
mas muito também, Jorge, a própria comunidade, porque é a própria comunidade que se organiza em grupos e investe, né, em carros alegóricos, em música, em diversificação para deixar esse desfile cada vez mais bacana. A gente não vê isso em qualquer lugar. É difícil tu ver uma comunidade que se envolve dessa forma, que coloca dinheiro, né, para se envolver numa festa pública como essa em outro lugar. Então, a gente tem os nossos diferenciais, eu acho. Então, não tenho medo da concorrência. Eu tenho medo, sim, da gente deixar de aproveitar oportunidades que daqui a pouco a concorrência pode aproveitar, ou seja, fazer com que a festa daqui define, não por causa da concorrência, mas por conta de uma defasagem de oportunidades, vamos dizer assim, de não aproveitar as oportunidades que vão aparecendo no futuro. Falando em desfile, é uma alegria contagiante, né? É muito bacana, né? Não, é difícil ir no desfile e não dar vontade de ir na festa. Eu já ouvi muita gente dizendo isso, turista, dizendo que assim, não tem nada parecido com isso aqui, tirando o Carnaval do Rio, obviamente. Os carnavais, né? Vamos colocar aí Rio, São Paulo, tem outras cidades que fazem belíssimos carnavais. E a festa dos bois lá no norte do país também. Mas fora isso, nada se assemelha ou nada tem o tamanho do que tem os desfiles da Oktoberfest. É um negócio inacreditável. Sábado eu estava fora de Blumenau, não estava aqui na cidade, mas acompanhei um pouquinho aí pela internet. E é incrível, né? E tava bom, né? Porque não tinha aquele sol escaldante, estava o tempo nublado, tava agradável. Ideal. Tava agradável para todo mundo, para quem estava desfilando, para quem estava assistindo. Então foi bacana demais. Amanhã, o primeiro desfile noturno, esperamos nós, né? Não sei como é que tá a previsão do tempo para amanhã. Tem uma tendência de chuva. Tem, né? Tem uma tendência de chuva, mas seria uma pena, porque de fato são desfiles diferentes, né? O desfile da tarde é diferente do desfile da noite. Então, se o visitante, o turista puder conferir os dois, seria bacana, porque são realmente duas atrações diferentes. Francisco Fresar, Pancho. Eu tenho que me acostumar a te chamar de Pancho, né? Porque no caractere lá do nosso início era Francisco Fresar, né, cara? Mas ficou na minha cabeça, Jorge? né? Faz tempo, já passou. Mas agora é pancho.com.br, fica mais fácil. Ficou memorizado, Pancho. Exatamente. Pancho, obrigado pela tua participação. Venha mais vezes aqui para a gente fazer um bate-papo. Eu que agradeço o convite, Jorge, para a gente falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na nossa cidade. Acho importante a gente trocar essa ideia e estou disponível. É só chamar que a gente vem. Valeu, obrigado. Ótima semana. Tomara que dê desfile amanhã. Tomara. Pancho conversou com a gente aqui nesta manhã de terça-feira.